Vamos mais uma vez conhecer assuntos importantes para o nosso esclarecimento, para que estejamos tendo conhecimento da nossa fé em Deus, estando firmado nele, no alicerce que ele mesmo estabeleceu, o fundamento, o alicerce que o próprio Deus colocou para que nós estejamos firmados nele, e ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já foi posto. Jesus Cristo é o fundamento. A fé em Deus, ela tem que ser por meio de Cristo, para que o homem possa verdadeiramente estar sendo recebido por Deus, recebendo o dom gratuito de Deus por meio da fé, não é? Por onde somos salvos pela graça mediante a fé, e essa fé em Jesus. E o conhecimento da verdade que liberta, nós só temos através de Cristo, porque Ele que trouxe a verdade. A verdade que o homem vai conhecer o meio, o caminho, a saída, por onde ele encontra o livramento diante de uma condenação, diante de um juízo que o homem se encontra. Através daquilo que Cristo trouxe, ensinou, mostrou, anunciou em relação à condição do homem para com Deus, essa é a verdade que nós precisamos conhecer para que sejamos salvos. Isso tudo que foi ministrado por Jesus, que está aqui na sua biografia, os 4 evangelhos, chama-se as boas novas de salvação, porque evangelho no grego quer dizer boas novas, não é? Então são boas novas, são as notícias que informam aos homens o meio, a saída, a esperança para a humanidade que está dentro de uma situação terrível. Bom dia, meu irmão Edinaldo Nogueira. Mais uma vez aí para você, a paz do Senhor. Aí você que está em Sergipe, Deus abençoe aí, meu irmão. Vamos estar sempre se alimentando com a palavra. Isso é que é importante. É isso que nós devemos sempre priorizar. É isso que nós devemos fazer, consagrando nossa vida, devotando nossa vida, entregando nossa vida, priorizando o conhecimento, a busca da palavra. É isso que nos fortalece e nos dá comunhão com Deus. É conhecendo a palavra para cada dia mais nela estar. Quando você conhece a palavra, vai sendo iluminado, você se afasta do engano, das trevas, de toda mentira que não condiz com a verdade de Deus. Então, por isso que cresçamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor dentro da sua palavra, não é? Então, o Evangelho é as boas novas, é a notícia que o próprio Jesus trouxe, dando ao homem o conhecimento, por onde ele pode encontrar o socorro, a saída e a solução da sua situação terrível, aonde o homem já está julgado, condenado, indo à sentença, indo a juízo. Então isso é o Evangelho. E a gente vai conhecer esse Evangelho de Jesus na biografia de Jesus, que está aqui nas Escrituras, os 4 Evangelhos. Tudo que Jesus ensinou dentro de uma direção para o homem chegar a Deus, nós precisamos crer, acreditar, se converter e andar firmado no que Jesus ensinou para o homem chegar a Deus. O Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, a informação de Cristo, o que Cristo nos trouxe como meio para chegar a Deus, que é a verdade, nós temos que crer. E eu coloquei aqui no cabeçalho dessa live uma pergunta para você. Será que você sabe responder o que é o Evangelho para alguém que te perguntar? O que é o Evangelho? Você é o quê? Você é evangélico. Amém. Mas o que é o Evangelho? Porque o entendimento de ser evangélico é você estar
seguindo o evangelho. Então, você é evangélico, não é? Tudo bem. Agora eu te pergunto, o que é o evangelho? Me dá uma explicação aí, bem objetiva, dentro do que você conhece. Porque muitos estão dentro de uma religião evangélica, mas não sabem o que é o evangelho. E triste é que ainda não creram no evangelho. E não estão vivendo o evangelho. Não estão sendo ensinados no evangelho. Não estão dentro do conhecimento dessa mensagem que é o evangelho. Infelizmente, essa é a realidade. Muitos que vivem dentro das suas igrejas evangélicas não conhecem o que é o evangelho. Não sabem responder a alguém que perguntar a ele ou a ela o que é o evangelho. Me explique o que é o evangelho. Me pregue o evangelho. Então, não tem nenhuma coisa difícil. É só conhecer. É só ser instruído. É só estar dentro da informação do evangelho. E nessa informação você viver, crer e confiar. Porque o evangelho não é uma vida formal de igreja. O evangelho não é dogmas, nem crença, nem doutrina de homens dentro de igreja. O evangelho não é nenhum ritual de culto, disso ou daquilo outro. O evangelho não é isso que se vive hoje dentro das igrejas evangélicas. O evangelho não é essa prática de vida religiosa, consagrada, devota a um sistema religioso, dentro de trabalhos, sacrifícios, obrigações, rituais, proibições. O evangelho não é isso. O que é o evangelho? O evangelho é uma mensagem, porque a palavra evangelho, no grego, ela quer dizer boas novas. E boas novas de quê? De salvação. São as boas novas, as informações que veio para o homem, que são novas. Quando Jesus veio trazendo, que reprovava as velhas. Deu para entender? As boas novas da nova aliança, que não precisa mais do conhecimento das velhas informações que o homem tinha para uma vida com Deus, na velha aliança. As boas novas veio trazida por Jesus. O evangelho é a informação que Jesus trouxe para o homem conhecer, saber e ter o entendimento da vida com Deus, por onde ele chegar a Deus, como ele pode encontrar o perdão de Deus, como ele pode encontrar salvação, porque o homem ele é advertido de um juízo e de uma condenação. Então, logo, ele tem que ser orientado da salvação. O evangelho mostra essa salvação. O homem, ele tem que ser informado de que ele está dentro do pecado, julgado e condenado. Ele tem que conhecer por onde ele pode ser justificado, inocentado e absolvido da culpa do pecado. E o evangelho informa isso. O homem está em conflito, separado de Deus. Ele tem que ser informado como ele pode reconciliar-se com Deus e voltar à comunhão com Deus. O evangelho ensina isso. O evangelho mostra essa verdade. O evangelho traz para o homem essas boas novas, para o homem conhecer o caminho, o meio, a condição para ele chegar a Deus. Então, logo, o evangelho é uma informação que quando é levada para alguém, que alguém crer, aí, a partir daí, esse alguém, ele é transformado e liberto pelo poder de Deus, porque ele creu naquela informação que o evangelho comunicou a ele, e ele vai ser liberto e salvo pelo poder de Deus. Quem é o poder de Deus? O próprio Jesus. É o poder de Deus, é Deus manifestado. O evangelho, logo, é Cristo. O evangelho mostra Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação não está dentro de um ritual de igreja, dentro de uma doutrina de igreja, dentro de um sistema igreja, dentro de um recinto igreja, dentro de obrigações, cumprimentos, devoções de igreja, nem de religião alguma. A salvação, ela é pelo evangelho. É o poder de Deus para salvar.
Deu para entender? Então, logo quando as pessoas vivem esse ritual da igreja, essa formalidade, tendo esse entendimento, não estão vivendo o evangelho, mesmo que seja uma igreja denominada evangélica. Porque se uma igreja se denomina evangélica, logo ela tem que praticar o evangelho, crer no evangelho, ensinar para o povo o evangelho. E a maioria dessas igrejas que se dizem evangélica, elas vivem outros princípios, preceitos, não o evangelho. Pode analisar o conteúdo, as práticas, os ensinamentos, a formação, né, que o povo tem vivido dentro dessas igrejas que se dizem evangélicas. E não estão vivendo o evangelho. Não estão praticando e nem crendo e nem colocando sua visão, fé e atenção no evangelho. Primeiro, alguém diz assim, olha, o evangelho, venha para a igreja evangélica, venha fazer a campanha, venha para o pacto, venha para o voto, venha fazer isso. Isso é evangelho? Não, peraí. O evangelho informa isso a alguém? Como é bom a gente ser instruído em pontos que precisam ser esclarecidos. Aí eu pergunto, isso é evangelho? O que as pessoas vão viver e são chamadas para ir para as igrejas praticarem? Dentro dos rituais, de culto, de milagre, de poder, isso é evangelho? Primeiro, o evangelho não chama ninguém para esses movimentos de poder, de milagre. O evangelho é uma mensagem que leva o homem a Cristo, para o homem alcançar primeiro o perdão de Deus. E primeiro que você tem que entender, o mais importante, a mensagem do evangelho primordial convida o homem ao arrependimento, para que depois de arrependido, ele alcance o perdão de Deus para a remissão de pecados, crendo em Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e aí recebam a presença do Espírito Santo para garantia da sua vida nova com Deus, garantia de você estar selado, garantia de que você alcançou a paz com Deus através do Espírito Santo, que recebe aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, que leva o homem a Cristo para o homem crer nele. Deu para entender o que é o Evangelho? Vou aqui simplificar o que é o Evangelho para você entender, para encerrar esse momento nesta manhã de sexta-feira. Já são 6 horas e 58 minutos, 7 horas já, 7 da manhã. Estou aqui no trabalho, mas estou levando para você a palavra de Deus para edificar a sua vida. Amém? Para que você seja edificado e fortalecido com o entendimento e o conhecimento da verdade que liberta, o Evangelho de Cristo. Então, olha o que é o Evangelho. Jesus envia Pedro até a casa de Cornélio. Para quê? Para Pedro pregar o Evangelho. O que foi que Pedro pregou a Cornélio? O que foi que Pedro levou a Cornélio? O que foi que Pedro comunicou a Cornélio? Dei uma lidinha lá, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você vai ver. Pedro vai até Cornélio informar a Cornélio o meio por onde Cornélio alcançava o perdão. Pedro vai informar a Cornélio que Jesus é o que Deus constituiu para que por ele o homem alcance justificação. Pedro vai informar a Cornélio que através de Jesus, Cornélio encontra a salvação. Isso é pregar o Evangelho. É informar o homem daquilo que Deus manifestou em Cristo, que o próprio Cristo anunciou. Olha o que é o Evangelho. É o que Jesus pregou a Nicodemos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é pregar o Evangelho. Isso é o Evangelho. Você ser ensinado e formado de uma fé nesse ponto, nesse alvo. Não é nenhuma outra coisa. O Evangelho é isso. Olha o que é o Evangelho. Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso que tem que ser informado para o povo. Não é chamar o povo para a igreja, como se fosse a porta, como se fosse o meio, como se fosse o caminho, como se fosse o lugar para o povo servir a Deus. O Evangelho não é isso, gente. Não é uma mensagem de igreja.
Não é a doutrina de homem, não é usos e costumes, não é obrigação religiosa, não é devoção à prática de culto, de obra de igreja, não. O evangelho é uma mensagem que leva ao homem o conhecimento da verdade que liberta. É a informação. Eu tenho que chegar para o católico e dizer a ele, olha meu amigo, eu sei que você está buscando viver uma vida para Deus. Eu sei que você está buscando descanso na alma. Mas o caminho é Jesus. Ele é o mediador. Ele é o Senhor. Ele é o protetor. Ele é o padroeiro. Ele é o único meio. E sem ele ninguém chegará a Deus. O evangelho é isso. O evangelho é eu chegar para o Espírito e dizer a ele, olha meu amigo, eu sei que você está buscando o nirvana, a perfeição, através da doutrina que você está sendo ensinado no Espiritismo, do karma, das boas obras, da penitência, do flagelo, pagando a sua culpa, mas eu quero te informar, Jesus Cristo, ele morreu para nos justificar, através da morte de Cristo, o homem encontra diante de Deus a justificação, porque Deus vai outorgar o seu perdão a todo aquele que crê em Jesus. E por ele somos justificados para a perfeição em uma vida de comunhão com Deus. É isso que o povo tem que ouvir. Isso é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é levar para o povo que o descanso, a paz, a vida eterna, o homem só encontra crendo em Jesus, confiando, acreditando no que ele operou por nós, no sacrifício vicário, na cruz do Calvário. E nesse ato de amor de Deus, manifestando em Jesus e levando Jesus a morrer, a padecer, para assumir o nosso lugar na cruz do Calvário, por onde Jesus sofreu o castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Toda maldição que é contra o homem por causa do pecado, Jesus, ele toma sobre si, se fez maldito por nós. Isso é o evangelho, é informar isso ao povo, é ensinar o povo a palavra, para o povo andar na palavra, ser cada dia mais firmado na palavra, viver uma vida de fé aqui, praticando e sendo devoto à palavra, não uma vida de fé dentro de culto de igreja, dentro de obrigação de igreja, dentro de tarefa de igreja, dentro de movimento de igreja. Isso não é o evangelho. O evangelho é você viver sua vida crendo em Deus, se devotando, consagrando, purificando a sua vida a Deus pela palavra, pela obediência. Não é pela obediência aos trabalhos de igreja, cumprindo as metas, vivendo a sua devoção, seus usos e costumes, suas práticas, sua presença de culto, nos seus rituais, nas suas oferendas, nos seus sacrifícios, na sua vida devota. Há um sistema religioso que você tem que estar lá de manhã, de tarde, de noite, achando que isso é uma vida para Deus. Isso não é o evangelho. O evangelho é você viver não mais para você, mas para Cristo. Se Cristo vive em você, viva para Cristo. E viver para Cristo é guardando a palavra dele, praticando o que ele mandou, andar em paz com todos, fazer o bem a quem nos faz mal, orar por quem nos persegue, não ser fingido, não ser hipócrita. Essa é a vida de fé que nós temos que viver. Essa é a prática de fé que nós temos que viver. É guardando a palavra, não mentindo, sim, sim, não, não, levando o bem, levando a verdade, esclarecendo as pessoas, sendo sincero, honrando as pessoas, não praticando nenhum pensamento, nenhuma atitude mal, negando-se a si mesmo, os sentimentos, a ira no coração, o ressentimento, as mágoas, a indiferença, a insatisfação. Nós temos que negar isso. O desejo do homem que vai de encontro àquilo que Deus orienta. Isso é viver o evangelho, na dependência de Cristo, confiando na palavra, esperando nele e tendo a certeza e a convicção de que em Cristo já somos mais que vencedor, já temos todas as bênçãos de Deus, a proteção divina, já não tem mais maldição, já não tem mais escravidão, fomos libertos. O evangelho não é estar vivendo dentro de campanha de vitória, dentro de campanha de derruba gigante, dentro de campanha de quebra de maldição, dentro de campanha de libertação. Isso não é evangelho, isso é paganismo com o nome de evangelho, porque o evangelho é você crer numa mensagem que leva o homem a Cristo, que faz o homem confiar em Cristo, que leva o homem a estar em Cristo. Isso é o evangelho. Você tem que aprender de Cristo. Você tem que conhecer de Cristo. Você tem que seguir a doutrina de Cristo. Não é a doutrina da igreja ABC. Não é a doutrina do pastor, do teólogo. Não.
é a doutrina de Cristo. E qual é a doutrina de Cristo? Você sabe? Mais uma pergunta para você. Você sabe qual é a doutrina de Cristo? Você sabe o que é doutrina? É a instrução? É a orientação que vai formar você dentro de um entendimento? Qual é o seu entendimento para a vida com Deus? Qual é o seu entendimento para o perdão de Deus? Qual é o seu entendimento para o descanso depois da morte? Qual é o seu entendimento da sua fé e esperança que você tem? Você aguarda o que no final dessa fé? Conheça o que Cristo ensinou. A nossa fé, temos que priorizar a esperança primordial, a vinda dele, para nos levar a ele, para estar com ele na eternidade. Ele prometeu isso, confia nisso. Jesus ensinou, não vos inquietei pelo que há de comer e de beber, porque o vosso Pai Celestial sabe das vossas necessidades. Essa é a doutrina de Cristo, eu estou confortado nele, descansando nele. Não importa o que esteja acontecendo, não te desespera, não anda ali, aqui, acolá, atrás de resposta de Deus, atrás de vitória, atrás de culto, atrás de ritual, atrás de paganismo. Com isso o diabo vai te enganar, usando bocas de homens mentirosos que dizem que Deus está falando, para levar você a uma direção que sai da doutrina de Cristo, que tira você do sentido da verdade, do entendimento e leva você a apostatar da fé. Jesus não mandou ninguém estar correndo dentro da igreja, vivendo campanha, pacto, voto para alcançar isso ou aquilo outro. Jesus disse, sabe o quê? João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus não mandou correr ali, aqui e acolá. Meus amados, Jesus apenas nos ensinou dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O que é que ele quer dizer aí? O que é que ele quer dizer? Tenha um bom ânimo diante das lutas, das dificuldades, sabendo que em mim vocês são mais do que vencedores. Não precisa correr atrás de bênção, de campanha de vitória. Não! Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. Então, nesse momento, eu quero que você entenda, conheça, saiba o que é o Evangelho. A sua salvação. Você só vai alcançá-la no final, se permanecer no Evangelho até o fim. Muitos já desviaram do Evangelho. Muitos já apostataram do Evangelho. Muitos estão vivendo sua religiosidade, suas devoções, as suas religiões, não mais no Evangelho. Não estão mais na esperança no Evangelho. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, nesse momento. Combata o bom combate da fé, para não apostatar da fé. Porque você pode estar dentro de qualquer igreja. Você pode estar praticando qualquer usos e costumes e se consagrando, devotando sua vida a qualquer sistema religioso e igreja. Se você não tiver no Evangelho, veja, escute agora o que foi que Paulo disse aos irmãos na cidade de Corinto. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 ao 3. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos. E isso agora você tem que receber, porque é a mesma doutrina que a igreja tem que receber para a edificação da sua fé é a doutrina apostólica. Paulo vai dizer, irmãos, eu vos notifiquei o evangelho que eu tenho vos pregado, no qual vocês creram, no qual vocês receberam, pelo qual vocês permanecem e pelo qual vocês serão salvos, se permanecer no evangelho que eu tenho vos pregado, se é que não creste em vão. Você está entendendo aí a seriedade? Paulo vai dizer, vocês só serão salvos se permanecer nesse evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, se alguém vos pregar um outro evangelho, que não seja esse que eu vos tenho pregado, não receba. Não importa quem é. A autoridade não é Pedro, Paulo, pastor, bispo, padre, apóstolo. A autoridade é a palavra de Cristo. O evangelho é o que Cristo ensinou, é a palavra dele. E Paulo vai dizer aos irmãos,
que devemos vigiar para não apostatar da fé. E ele vai dizer a Timóteo: cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Meu irmão, a salvação não é você professar Cristo da boca para fora, filiar-se a uma igreja e participar dos rituais, viver devoto, praticando os usos e costumes, vivendo presente nos trabalhos, nas obrigações. Isso não garante a salvação de ninguém. A salvação não é por esse meio. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é você crer no que Jesus ensinou, se manter firme nele e andar na doutrina de Cristo para que você possa se salvar. É isso que a palavra ensina. Os homens estão ensinando o que por aí hoje? Se você não estiver dentro de uma igreja, se você não estiver praticando, não for batizado, não for membro, não estiver numa igreja, não fizer parte de um sistema ministério, igreja, onde estiver sob a liderança de um pastor, dentro da autoridade espiritual de um pastor, você não é salvo, você não é de Deus. Isso não é o Evangelho. O Evangelho nunca chamou ninguém para isso. Essa mensagem não é o Evangelho. Então, meu irmão, em nome de Jesus, conheça o que é o Evangelho. Vá aprender de Cristo. Vá conhecer a biografia de Cristo, os 4 evangelhos. E ali você vai conhecer o que Jesus ensinou. E vá para as cartas apostólicas. Você vai conhecer o que foi pregado para a igreja. O que foi levado para a igreja. A correção, a repreensão, a exortação para a igreja. Que foi levada pelos apóstolos. É a mesma que tem que ser levada hoje. Para a igreja de hoje. É as mesmas orientações do Evangelho que foi pregada pelos apóstolos. E que você conheça a verdade e que seja liberto em nome de Jesus. E que o Evangelho de Cristo ilumine a tua mente. Porque olha qual é o propósito do diabo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho é a luz de Deus. É a verdade de Deus. É o poder de Deus. E o diabo trabalha para que muitos não alcancem esse entendimento. Ele cega. Tem muita gente dentro de muitas igrejas com o nome de que vive, mas estão mortos, adorando a Deus em vão, porque não estão dentro da doutrina de Cristo, no Evangelho da salvação, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porém, que Deus abençoe e que nessa manhã você receba essa pequena porção de instrução da palavra de Deus para te advertir, esclarecer e te dar o conhecimento, o entendimento, para você ser livre e liberto desse engano que você está vivendo com o nome de Evangelho. Conheça o que é o Evangelho e viva a doutrina de Cristo, sendo instruído pelo que Cristo ensinou, não pelo que os homens estão ensinando por aí. Amém? Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Pregar, anunciar, informar a verdade que liberta, para que aquele que crê seja salvo.